Capítulo 6 do enfrentamento à cura. Passei a maior parte da minha carreira tentando entender como o estresse e o trauma provocam mudanças em nós. No entanto, no início, me concentrei demais em acontecimentos extremamente traumáticos. Centenas e, com o tempo, milhares de crianças, jovens e adultos compartilharam suas histórias de vida comigo. Escutei e refleti sobre como o que eu ouvia se encaixava na extensa pesquisa neurocientífica sobre estresse em animais. Muitas vezes pensei, agora eu entendo. É assim que o trauma funciona. É assim que o trauma influencia o cérebro e o comportamento. Mas eu estava enganado. Aprendia coisas importantes, mas não entendia, não inteiramente. Aprofundei minhas reflexões sobre a cura após o trauma. Acreditava que, se o histórico de trauma de uma pessoa fosse extremo, a cura seria mais difícil. Mas havia peças no quebra-cabeça que eu não estava vendo. Isso ficou evidente para mim 30 anos atrás, quando eu tentava entender dois meninos, ambos de 12 anos, que viviam num centro residencial de tratamento. Estavam lá por terem apresentado comportamentos descontrolados nas várias casas de acolhimento e internatos por onde passaram. Os dois cursavam a sexta série, mas tinham dificuldades na escola, com um nível de leitura de quarta série. Quando revi seus prontuários, ambos tinham os mesmos rótulos do DSM, o Manual dos Diagnósticos, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão profunda, transtorno explosivo intermitente e transtorno de conduta. Tomavam vários medicamentos prescritos numa tentativa de refrear seus sintomas prejudiciais. E os dois estavam no programa residencial havia cerca de um ano. Quando os conheci, me senti diferente ao me sentar com cada um em separado. Ambos criaram um clima na sala, mas a partir de estados emocionais muito diversos. Thomas havia sofrido abuso físico nas mãos de um pai furioso e explosivo. Aos 6 anos foi retirado de casa, tinha passado por 12 lares de acolhimento e 3 hospitalizações antes de chegar àquele centro residencial. Aquele ano no centro representava o período mais longo morando no mesmo lugar ao longo de toda a sua vida. Continuava a receber visitas da mãe e ocasionalmente do pai. Apesar do seu histórico, gostava de interagir, sorria e tentava me ajudar a conhecê-lo. Mas era fácil perceber nele a hipervigilância, o desassossego e mudanças extremas de humor. Quando nos conhecemos, sua frequência cardíaca em repouso era de 128 batimentos por minuto. Suas atitudes desatentas, contraditórias, desafiadoras e agressivas eram manifestações de uma resposta de ativação hiperativa e hiperreativa. Ele vivia num persistente estado de medo. Não achei que tivesse 4 transtornos diferentes do DSM. Ele tinha uma versão infantil de transtorno do estresse pós-traumático. James produziu uma sensação completamente diferente. Na verdade, não havia sensação alguma. Era como se eu estivesse sentado com um fantasma, como se ele fosse oco. Quando eu estava com ele, me sentia sozinho. Seus registros não indicavam nenhum dos acontecimentos traumáticos mais tradicionais, comuns em crianças de acolhimento. A mãe, provavelmente sofrendo de depressão, desaparecera com um namorado quando James tinha 3 meses. Ele passou 6 semanas em um abrigo até a avó materna, que morava sozinha, concordar em acolhê-lo. Parece que ela não ficou feliz em ter que criar James. Revendo os antigos registros, a imagem que surgiu foi de uma cuidadora desmotivada e amarga. Mas ela fez o possível. Não havia histórico de abuso físico, abuso sexual, exposição a consumo de drogas ou outras formas de trauma. Havia muitas descrições de um estilo descompromissado, exaurido, não interativo de criar uma criança, e mínimas interações físicas ou não verbais. Sob os cuidados da avó, James tornou-se desatento e desobediente. As recompensas não pareciam surtir efeito, e as consequências não pareciam afetá-lo. Ele furtava objetos aparentemente insignificantes. Um lápis, uma pulseira, um brinquedinho. Quando confrontado, negava, mesmo sendo óbvio. Muitas vezes,
tinha ameaçado saquear outros alunos e era descrito como agressivo e explosivo. Uma análise mais profunda, porém, deixava claro que nunca tinha realmente acertado, empurrado ou atacado alguém. Só ameaçava. Aos 8 anos, a avó de James perdeu a paciência e simplesmente desistiu. Entregou-o ao sistema porque ele estava mentindo, roubando e era ingrato. E ela começava a ter medo dele. James ameaçara matá-la enquanto ela dormia. Ele entrou no sistema de proteção à infância e pulou de uma casa de acolhimento a outra antes de terminar naquele ambiente residencial. A desatenção que levou a seu diagnóstico de TDAH não era do tipo vigilante como a de Thomas. James era desatento porque era desmotivado e sonhador. Em contraste com Thomas, que tinha a frequência cardíaca de 128 batimentos em repouso, a de James era de 60 batimentos por minuto. Apesar de terem recebido os mesmos rótulos da DSM, Thomas e James não tinham nada em comum. Comecei a pensar em James quando bebê, uma mãe jovem e inexperiente, sofrendo de depressão, pressionada pelas necessidades constantes de um recém-nascido. Talvez ela tivesse problemas relacionais ou de vinculação. O que havia acontecido com ela? Não se pode dar o que não se teve. Imagine o começo da vida de James. Ele tinha uma mãe que atendia às suas necessidades, mas talvez não muito mais que isso. Exatamente quando ele está começando a organizar sua neurobiologia relacional, todo o seu mundo muda. Um novo grupo de adultos começa a cuidar dele no abrigo. Cada um desses adultos tem um cheiro, uma voz, um jeito de tocar diferentes. E então, subitamente, eles também se vão. Aos 5 meses, o cérebro de James, em rápido desenvolvimento, contém uma série de memórias confusas e desorganizadas sobre vinculação humana. Ele aprendeu que as pessoas desaparecem, não são consistentes ou previsíveis e não atendem às suas necessidades. Elas não o confortam nem o recompensam da maneira confiável. Agora imagine qualquer bebê faminto, assustado e com frio, entregue a uma cuidadora inconstante. Em um bebê, a versão da resposta ao dilema: lute ou fuja. É chorar. Mas se chorar não traz a cuidadora responsiva ou traz uma cuidadora frustrada ou raivosa, o bebê é obrigado a usar outras opções para se acalmar. Nessas situações, uma resposta adaptativa dominante de um bebê ao estresse é se desligar do mundo externo confuso e ameaçador e se recolher em seu mundo interior. Quando conheci James, eu já sabia que a dissociação era a adaptação fundamental quando os animais ficavam estressados de maneiras específicas. Quando a ameaça era inescapável ou imobilizadora, e quando lutar era inútil, esse tipo de estresse leva a uma resposta de capitulação ou derrota em animais. Sua fisiologia muda. Eles se fingem de mortos. A pesquisa animal nessa área é extensa. Curiosamente, pesquisas paralelas sobre a neurofisiologia de dissociação em humanos pouco avançaram até hoje. De qualquer modo, aqui estão duas crianças com os mesmos rótulos de acordo com o manual, mas com comportamentos diversos e reações diferentes a tratamentos. De onde vêm essas diferenças? Do que aconteceu com elas quando muito pequenas? Conforme passei mais tempo com Thomas, comecei a escutar mais sobre todas as pessoas amorosas em seu mundo tumultuado. A mãe, a tia e a avó materna eram muito afetuosas e não desistiam de tentar levar Thomas para casa. Mas a mãe não deixaria o marido, e o marido não conseguia parar com o vício. Soube que o pai de Thomas nem sempre tinha sido abusivo. Segundo a família, suas dificuldades começaram depois de ele ter voltado do Vietnã. Naquela época, o TEPT não era bem compreendido, e muitos veteranos do Vietnã não receberam ajuda. O consumo do álcool e drogas pelo pai fez com que ele fosse despedido. Quando se viu incapaz de cuidar da família, sua autoestima desmoronou. O ciclo traumático envolvendo vergonha, sofrimento, álcool, raiva, humilhação e perda acelerou a fragmentação familiar. Antes da piora do pai, Thomas tivera um bom coração
e um bom começo de vida, com cuidados amorosos e consistentes. Quando bebê, o pai não era abusivo. No entanto, conforme o pai foi se mostrando agressivo, toda a família sofreu, principalmente a mãe de Thomas. O pai começou a bater nele quando Thomas tentou protegê-la. O menino se tornou o alvo preferencial da raiva do pai. Embora a mãe e outros membros da família fossem incapazes de protegê-lo completamente, fizeram o possível. O efeito amortecedor desses cuidadores e o bom começo de vida fizeram toda a diferença. Thomas desenvolveu uma neurobiologia relacional saudável, apesar da resposta ao estresse sensibilizada pelo trauma. Com o tratamento, ele melhorou. Sua capacidade relacional saudável permitiu que se saísse muito bem em um processo terapêutico focado no relacional. Em 12 meses, mostrou-se muito menos desregulado. Conseguia se concentrar e aprender com mais facilidade. Os problemas de comportamento diminuíram e ele avançou 2 séries em um ano. Começou a se curar. James não progrediu no mesmo ritmo. Na verdade, piorou. Suas atitudes predatórias continuaram. Ele ficou mais esperto e não era pego em seus pequenos delitos. Todos os esforços para mudar seu comportamento ou construir relacionamentos saudáveis fracassaram. Era quase como se, mesmo com a ajuda terapêutica, ele não possuísse ferramentas para ter êxito. Os relacionamentos são a chave da cura. Falaremos muito mais sobre isso, mas para James, toda interação relacional resultou em desligamento. Para ele, os outros não eram confiáveis. Em sua visão de mundo, as pessoas o machucam ou o abandonam. Não dá para confiar nos outros. Para mim, a lição foi esta: um aspecto essencial de o que aconteceu com você é o que não aconteceu com você. O que faltou em termos de atenção, toque acolhedor, reconforto, basicamente amor. Percebi que a negligência é tão tóxica quanto o trauma. Dr. Perry.